Queridos, boa noite, a paz, amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe esta igreja. Queridos, por gentileza, vamos direto ao ponto. Pegue a sua Bíblia aí rapidamente, localize comigo o livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2, verso de número 1. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2, verso de número 1. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2, verso de número 1. Vá localizando aí o texto sagrado, enquanto eu glorifico a Deus pela vida desta igreja, né? Essa igreja que o Senhor tem alargado a tenda aos longos aí desses poucos 6 meses de vida, não é isso, pastor Fábio? 7 meses de vida, né? Então, a minha oração e a minha intercessão é para que Deus continue abençoando e multiplicando esse rebanho em nome de Jesus. Você crê nisso, querido? Você crê que ainda tem muita coisa para o templo de louvor viver ainda? Você crê nisso? 2026 será um ano extraordinário sobre esta casa, sobre esta igreja, né? E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Fábio. Deus te abençoe. Muito obrigado pela alegria, pelo privilégio do convite, pela vida da sua esposa, a pastora Wanda, não é isso? Deus abençoe também, tu e tua casa, tua família. Como ele disse, no dia que Deus nos apresentou, foi exatamente no dia 1º de julho, né, de 2025. E eu estava vindo de São Paulo numa correria tão grande, mal passei na sala dele, tomamos um café e já fomos direto para o culto, sem conversar nada. E o Senhor fez aquilo e falou aquilo que queria falar. E eu fico feliz em poder ter feito parte, ter sido, né, o canal que Deus usou para a confirmação desta casa, que abriu e vai continuar aberta até o arrebatamento da igreja. Você crê nisso? Queridos, hoje eu me faço acompanhado da mulher mais importante da minha vida, minha esposa, né? Ela está aqui sentada aqui na frente, pastora Lorena, né? Quando eu vim a primeira vez, ela não pôde estar. Nós estávamos indo para uma viagem lá em Rondônia, inclusive para o lançamento do meu primeiro livro. O meu primeiro livro, quem recebeu de presente foi o pastor Fábio. Ele foi a primeira pessoa a ganhar de presente o meu livro, né? Foi exatamente o pastor Fábio. E daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre esse livro, mas eu quero apresentar a vocês a minha esposa, né, pastor Lorena. Me faça acompanhado nesta noite. Todos acharam? Jonas, capítulo de número 2, verso de número 1. Eu não sei se a mídia vai projetar aqui. Projetor. Pronto. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos esse texto aqui no telão? Eu vou contar até 3 e você vai ler bem forte, bem alto. Bem forte, bem alto. No 3, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. 1, 2, 3. Vamos de novo, bem forte, bem firme. Verso 2. 1, 2, 3. Você pode glorificar a Deus por esta palavra e tomar o seu assento. Fique à vontade, tome o seu assento, se aconchegue. Eu quero louvar a Deus pela vida de toda a igreja reunida aqui. Eu quero dizer que daqui de cima vocês estão lindos, adornados, felizes, né? O semblante da igreja transmite alegria. Então, Deus seja louvado, que mantenha essa chama acesa, esse fogo aceso. Quando minha esposa, né, nós chegamos ali, sentamos e estávamos adorando, minha esposa olhou para mim e disse: aqui é uma igreja viva. É uma igreja viva.
E nós podemos falar porque nós rodamos o Brasil pregando a palavra do Senhor hoje, né? Então nós já conhecemos muitas igrejas, né, ao longo dessa caminhada. E quando ela sentou ali do meu lado, ela olhou e disse: essa igreja é uma igreja viva. Então, que essa igreja continue viva, né, na graça e no poder de Deus. A história, o livro que nós acabamos de ler, a história de Jonas, ela ultrapassou, ela transcendeu-se a comunidade cristã evangélica. A história de Jonas, ela transcendeu a comunidade cristã, porque ela se tornou filmes, contos, séries, minisséries. Ou seja, Jonas se tornou uma figura popularmente conhecida, porque quem nunca leu já ouviu, quem nunca ouviu já assistiu. Então, sendo assim, a história de Jonas hoje ela é uma história muito conhecida, não somente pelo público cristão, quanto pela sociedade em geral. A história única, nenhum outro personagem bíblico, nenhum outro livro, nenhum outro profeta, nós teremos uma história que se aproxime da história do profeta Jonas, o homem que foi engolido por um grande peixe. Nem as melhores mentes de Hollywood seria capaz de produzir uma ideia mediante a ideia deste profeta, a experiência que este profeta viveu. Jonas, ele é muito pedagógico, muito didático. Eu sempre brinco que com Jonas nós aprendemos o que ser e o que não ser, o que fazer e o que não fazer. Tudo isso nós aprendemos com esse profeta. Jonas, ele recebe uma ordem, uma direção de Deus, no capítulo de número 1, do verso 1 do livro do seu livro. A Bíblia diz que Deus, ele vai confiar a Jonas uma mensagem, e a mensagem que Deus está confiando a Jonas é uma mensagem de arrependimento para uma geografia, para a região de Nínive, a capital da Síria. Deus, ele entrega a Jonas uma mensagem não de bênção, de prosperidade, de portas abertas. Isso é bom, eu gosto, mas uma mensagem de repreensão. Deus, ele está querendo repreender aquele povo, e vai usar Jonas como um meio para esta mensagem, para que os ninivitas reclinem novamente, incline seu coração a Deus. Então Jonas, Deus quer utilizar-se da ferramenta Jonas para que esta mensagem chegue até esta região. Então, no verso 1 do capítulo 1 do seu livro, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: Jonas, filho de Amitai, levanta-te, vai até a Nínive e prega contra eles, ou prega para eles, e faça com que eles se arrependam por intermédio da mensagem pregada. Mas a Bíblia diz que Jonas, ele ouve a mensagem, recebe a direção, mas ela diz que ele vai se impor à vontade de Deus. Ela diz que ele vai bater o pé, vai se impor, dizer: não, eu não vou a Nínive, eu não levarei esta mensagem, eu não executarei esta missão. Então a Bíblia diz que Jonas se levanta, no versículo de número 2, para fugir da presença do Senhor. E eu digo a vocês que eu acho isso cômico, se não fosse trágico, mas eu acho cômico essa atitude de Jonas. Porque pensamos bem, nós não estamos falando de um novo convertido, de uma pessoa não discipulada. Como disse o apóstolo Paulo, eu não estou falando aos neófitos da fé, eu estou falando de um profeta. Eu repito, Jonas não é um novo convertido, alguém não discipulado, um neófito na fé. Jonas, ele é um profeta, que para receber o título de profeta, precisa ter comunhão com Deus dos profetas, precisa receber mensagem de Deus para transmitir ao povo. Então, repito, Deus não está entregando uma missão a um comum, Deus está entregando uma missão a um profeta, que para receber o título de profeta tem que ter comunhão com os Deus dos profetas, e saber quem é Deus na sua pura intimidade. Então eu me pergunto, o que passa pela cabeça de um profeta achar que pode fugir da presença de Deus? O que passa pela cabeça de alguém que conhece Deus, que fala com Deus,
que conhece a palavra de Deus. O que passa pela cabeça de um profeta achar que pode ditar a regra da sua rota? Eu ouvi uma frase por esses dias que me despertou a atenção: escolhido não tem direito de escolha. Escolhido não dita a regra do seu caminho. Será que você pode pegar na mão desta pessoa que está do seu lado e dizer: pastor, não gosta desse negócio de pegar na mão? Irmão, se você não consegue pegar na mão da pessoa que está do seu lado, você vai querer dividir a eternidade com ela, tem certeza, no céu, né? Porque tem gente que diz: eu não gosto de pegar na mão, eu não gosto de falar. E você vai passar a eternidade lá dessa pessoa aí. Então é melhor começar se acostumando. Então pegue na mão dela aí, por gentileza. Pegue na mão, dá um sorriso para ela. Isso, mostra esse sorriso. Pastor, é meio amarelado, não tem problema, dá um sorriso para ela assim mesmo. E diga para esta pessoa, diga: escolhido não tem direito de escolha. Diga: escolhido não dita a regra do seu caminho. Então nós precisamos começar esta mensagem deixando claro isso aqui. Jonas está achando que pode simplesmente desviar o caminho e vai estar tudo bem. Jonas pode simplesmente desviar a rota e está tudo certo. Mas eu tenho uma mensagem para alguns Jonas aqui nesta noite. Escolhido não dita a regra do caminho. Escolhido não diz o que quer fazer, nem como quer fazer e se quer fazer, porque aquele que lhe escolheu é Ele que cuida da sua rota, é Ele que cuida do seu caminho, é Ele que cuida do seu futuro. E melhor, Ele sabe que a rota que Ele está trilhando para você, você pode não entender hoje, mas amanhã fará todo sentido. Obedeça aquilo que Deus está mandando você fazer. Obedeça a direção que Deus está lhe dando. Então Jonas, ele começa a história dele desviando uma rota. Jonas começa a sua história desviando um percurso. Jonas começa a sua história desviando um caminho. A Bíblia diz que Jonas se levanta para fugir. E quando ele chega em Jope, no porto de Jope, ele encontra um barco. Ele encontra o quê? Um barco que estava indo para Tarsis. Espera aí, será que você não acha muito conveniente, não? O cara decide fugir para Tarsis. Ele chega no porto e tem um barco lhe esperando. E esse barco está indo exatamente para o lugar que ele decidiu fugir. Isso aqui não é conveniente. Isso aqui define a frase do evangelista Billy Graham. O saudoso evangelista Billy Graham dizia que toda vez que o homem quiser fugir da presença de Deus, o diabo sempre terá um barco pronto esperando por ele. Toda vez que o homem quiser fugir da presença de Deus, o diabo sempre terá um barco preparado esperando para que ele embarque. Porque deixa eu te dizer uma coisa: na penúltima noite desta semana profética, o diabo é facilitador de fuga. O diabo é facilitador de rota. O diabo é facilitador para a vida daqueles que querem fugir e se esconder. Para todos aqueles que querem fugir da presença de Deus, o diabo sempre terá um barco pronto lhe esperando. O barco está pronto, o cenário está preparado. E deixa eu te dizer uma coisa: desconfie da rota que tem facilidade. Desconfie do caminho que tudo é fácil. Porque o evangelho que esta igreja acredita e o evangelho que a Bíblia nos apresenta não é o evangelho que a rota é fácil, não é o evangelho que a rota é comum, é o evangelho que o caminho é apertado, mas levará a salvação no final dele. Então existem caminhos e existem rotas que são leves, são facilitadas, e possivelmente nesse caminho Deus não está dentro dele. E possivelmente nesta rota Deus não se encontra dentro dela, porque a rota do evangelho ela é estreita, ela é apertada, ela é dura. Jonas encontra um barco partindo para Tarsis e ele paga a sua passagem. Eu preciso que alguém repita isso comigo, diga: ele paga a sua passagem. Então, recapitulando aqui, primeiro ele desvia uma rota, era para ir a Nínive, foi a Tarsis, encontra um barco e paga a sua passagem. Deixa eu te dizer uma coisa: quando ele decide ir a Tarsis, ele está desviando uma rota, mas quando ele paga a passagem, ele está desviando um recurso. Por que um recurso, pastor? Porque é o mesmo investimento, o mesmo recurso, o mesmo dinheiro que Jonas está pagando para ir a Tarsis, seria o mesmo recurso, seria o mesmo investimento
que Jonas pagaria para ir a Nínive. E qual é a diferença? O resultado. Porque dentro desse contexto, Nínive é rota de Deus. Dentro desse contexto, Nínive é projeto de Deus. Dentro desse contexto, Nínive é vontade de Deus. Então deixa eu fazer você pegar esta palavra. Nós temos um profeta que Deus está dando oportunidade para ele investir na rota certa. Porque eu repito, Nínive é rota de Deus. Nínive é projeto de Deus. Nínive é vontade de Deus. Nínive é obra de Deus. Então Deus está dando uma oportunidade a um profeta para investir no lugar certo. Pensamos aqui juntos nesta noite. Imagine se Jonas tivesse investido o recurso em Nínive. Quais seriam os resultados? Salvações de vidas, transformações de vidas, mudança de destino, uma geografia impactada pela palavra. Esse seria o resultado do investimento feito no lugar certo. Mas Jonas, ele tira esse recurso que seria aplicado em Nínive e aplica o recurso em Tarsis. É a Bíblia que diz: e ele pagou a sua passagem. Enquanto Nínive é rota de Deus, Tarsis é rota de Jonas. Nínive é projeto de Deus, Tarsis é projeto de Jonas. Nínive é vontade de Deus, Tarsis é vontade de Jonas. E essa é a minha tristeza, porque nós temos aqui um profeta desviando um recurso de uma rota santa, desviando um recurso de um projeto santo, para aplicar esse recurso dentro da sua vontade, para aplicar esse recurso dentro do seu trajeto, da sua rota. E aqui nós aprendemos uma lição extraordinária para o ano de 2026. Qual? Tome cuidado com a sua rota. E tome cuidado aonde você está investindo o seu recurso. Porque toda escolha traz consequências. Toda escolha traz resultados. E qual é o resultado que nós temos? Está no versículo 3. A Bíblia diz, pastor Fábio, que ele paga a passagem. E depois que ele paga a passagem, ele está decidindo desviar um recurso. E depois que ele desvia o recurso, olha o que diz o texto: e desceu Jonas a Jope. Desceu Jonas ao barco, desceu Jonas ao porão do barco, desceu Jonas à barriga do peixe e desceu Jonas à profundeza do mar. Nós temos aqui dois extremos. Primeiro extremo seria o resultado de Nínive. Qual seria o resultado de Nínive? Repita comigo, diga: salvações de vidas, transformações de vidas, mudança de destino, uma geografia impactada, rota certa, investimento certo. Rota errada, investimento errado. Qual é o resultado? Diga: desceu a Jope. Diga: desceu ao barco. Diga: desceu ao porão do barco. Diga: desceu à barriga do peixe. E desceu à profundeza do mar. Dois extremos. Rota de Deus, rota de Jonas. Projeto de Deus, projeto de Jonas. Vontade de Deus, vontade de Jonas. Uma traz resultados positivos e a outra traz resultados de descida. Você vai observar que depois do versículo 3, Jonas não sabe o que é subir, Jonas só sabe o que é descer. Ou seja, a sua escolha, o seu investimento, a sua decisão não lhe levou a subir, mas a sua escolha e a sua decisão lhe levou a descer. E Deus me trouxe aqui com uma palavra. Qual? Tome cuidado com as suas decisões. Tome cuidado com as suas escolhas. Tome cuidado com as suas rotas. Porque existem caminhos que, em vez de me fazer subir, eles só me fazem descer. E caminhos que, em vez de me alavancar, eles só me levam para baixo. Eles só me fazem descer. E esta é a grandeza desta palavra. Qual? Porque eu estou pregando para pessoas aqui. Hoje ainda é dia 31 de janeiro de 2026. Parece que já vivenciamos tantas coisas no ano de 2026, mas eu tenho uma notícia para te dar: nós estamos só em janeiro ainda. Tem muita coisa para acontecer. É porque parece que janeiro tem 70
365 dias, não é verdade? Pensa num mês longo, é o mês de janeiro. Parece que são 365 dias só no mês de janeiro. Mas eu te dizer uma coisa, ainda é só janeiro. Nós estamos na primeira fase deste ano, e aqui ainda temos o poder da escolha. No primeiro mês desse ano, Deus está colocando em nossas mãos o poder da decisão. E só existe uma voz que o futuro ouve, é a voz das suas escolhas. Só existe uma voz que o seu futuro obedece, é a voz da sua decisão. Eu estou pregando para pessoas aqui que em 2025 não vivenciaram coisa grande. Eu estou pregando para algumas pessoas aqui que em 2025 não vivenciaram novidade divina. Eu estou pregando para algumas pessoas aqui que em 2025 desceram em diversas áreas da sua vida. Eu estou pregando para algumas pessoas aqui que em 2025 não viveram o extraordinário de Deus. Aí você culpou Deus, você culpou a igreja, você culpou o seu pastor, mas se você observar, você não viveu coisa nova, porque em vez de trilhar a rota de Deus, trilhou a sua rota, trilhou a sua vontade, trilhou os seus desejos, priorizou os seus projetos, priorizou as suas decisões, priorizou a sua escolha. E Deus me trouxe com uma mensagem profética nesta noite: quem não prioriza o reino não vira a prioridade do reino, mas aqueles que buscam primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. O segredo do reino é: priorize. Tem gente descendo e não está entendendo o porquê. Tem gente declinando e não está entendendo o porquê. Tem gente que não está conquistando nada e não está entendendo o porquê. Talvez o segredo esteja na escolha feita. Talvez o segredo esteja na decisão tomada. Talvez o segredo esteja naquela decisão precipitada. Eu repito para alguém entender: a única voz que o nosso futuro ouve é a voz das nossas decisões. A única voz que o nosso futuro escuta é a voz das nossas escolhas. Tem gente fazendo escolhas contrárias à vontade de Deus, querendo viver o extraordinário. Tem gente trilhando uma rota contrária à vontade de Deus e querendo viver o novo. Deus não tem novidade divina para quem desvia a sua vontade. Deus não tem uma prosperidade divina para quem desvia a sua rota. Você acha mesmo que Deus vai deixar de abençoar quem está na sua rota, na sua vontade, executando o seu projeto? Eu vou repetir para alguém entender isso aqui. Talvez não seria isso que você queria ouvir nessa penúltima noite, mas Deus trouxe alguém aqui para chacoalhar a tua vida espiritual. Você acha mesmo que Deus vai deixar de priorizar quem está servindo a Deus nesta casa, quem está obedecendo a Ele, quem está sendo fiel no dízimo, sendo fiel na oferta, sendo voluntário, obedecendo a sua lei, obedecendo a sua vontade? Você acha mesmo que Deus vai deixar de priorizar quem lhe prioriza para priorizar quem só escolhe caminhos que lhe levam para longe? 2026 é o ano de voltar para a rota que dá certo, para a rota que prospera, para a rota que muda a vida, para a rota que muda destinos. Será que você não está percebendo que a sua rota não lhe levou em lugar nenhum? Será que você não está percebendo que a sua decisão não lhe levou a canto nenhum, só para baixo? Porque só existe uma rota que nos faz subir. E quando eu falo em subir, eu não falo somente na maior subida, que será a subida da igreja, o céu, que será a maior vitória da igreja. Quando eu falo em subir, eu falo em subir em todos os aspectos. Subir na vida espiritual, conjugal, financeira, familiar, profissional. Subida. É por isso que eu amo esse texto: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as
demais. Olha o que ele trata, o que é coisa grande para a gente. Pastor Fábio, olha como Deus trata aquilo que é tão grande para a gente, porque às vezes é tão grande a nossa vida espiritual, às vezes a nossa vida profissional, às vezes é tão grande a gente chegar a um patamar econômico, às vezes é tão grande a gente chegar numa empresa estabilizada, às vezes é tão grande a gente passar no concurso. Aí olha como nós tratamos com tanta importância essas coisas, e olha como o céu olha ela. Olha o que Deus está dizendo: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais. O que para você é grande, para Deus é só algo que é demais. O que para você é tão impossível, para Deus é algo que Ele trata como demais. O que para você é algo que não consegue alcançar, para Deus é algo que Ele trata como demais. Pastor, eu não estou entendendo. Então receba esta palavra: se neste ano você priorizar Deus, priorizar a casa de Deus, priorizar a roda de Deus, as demais coisas, concurso, vida estabilizada, empresa próspera, vai chegar na tua casa e no teu endereço, porque Deus não deve nada. Ai, meus irmãos, Deus não deve nada para ninguém. Olhe para o seu irmão da história e diga: Deus não deve nada para ninguém. Não diga: Deus não tem débito com ninguém. A matemática do reino é simples: quem prioriza Ele vira a prioridade dele. A matemática do reino é simples: quem prioriza Deus vira a prioridade de Deus. E Deus está levantando nesta noite uma geração que vai priorizar a Deus, o reino dele, a vontade dele. E esta igreja será a maior igreja desta cidade, conhecida como a igreja que ama o Senhor, que ama a rota de Deus, que ama o projeto dele, que é fiel à rota dele. Levante as suas duas mãos ao céu nesta noite, porque eu estou sentindo graça para pregar. Deus está chacoalhando esta igreja nesta noite e está te dizendo: volte para a rota que dá certo. Volte para a rota de Deus. Volte para o centro da vontade de Deus, porque existem rotas que não me fazem subir, só me fazem descer. Tem caminhos que não me levam para cima, só me levam para baixo. A Bíblia diz que Jonas entra dentro de um barco, e esse barco vai navegar agora de Tarsis, de Jope até Tarsis. Mas no meio do percurso se levantou uma grande Posso dizer uma coisa? Para todo rebelde declarado, Deus sempre terá uma tempestade guardada. Não, alguém aqui entendeu? Eu vou repetir para esse lado que não entendeu. Ele desvia uma rota, desvia uma vontade, desvia um recurso, entra num barco para viajar até Tarsis, mas no meio do caminho se levantou uma grande... Repito: para todo rebelde declarado, Deus sempre terá uma tempestade guardada. Para todo rebelde decidido, Deus sempre terá uma tempestade pronta. É por isso que Deus trouxe alguém aqui para esclarecer a tempestade que você se encontra. Deus trouxe alguém aqui nesta noite para esclarecer o tamanho da tempestade que você está. Porque tem gente culpando Deus por causa do vento que foi você que causou. Tem gente culpando Deus por causa da tempestade que foi as tuas escolhas que causaram. Tem gente culpando Deus, responsabilizando Deus com tempestade que foi as suas decisões que te colocaram. Sabe que Deus está dizendo para Jonas: se tivesse trilhado a minha rota, não estava no meio do vento. Se tivesse trilhado a minha vontade, não estava no meio da tempestade. Se tivesse feito aquilo que eu te mandei, não tinha sofrido tanto. Se tivesse ouvido a minha voz, não tinha feito aquela sociedade. Se tivesse ouvido a minha voz, não tinha entrado de cabeça naquele relacionamento. Se tivesse ouvido a minha voz, não tinha apostado tanto na tua amizade. Mas você negligenciou a minha voz, Jonas, negligenciou o meu caminho, negligenciou a minha vontade, e agora, como consequência, vai parar no meio da tempestade para entender que as minhas rotas produzem ventos. Oh, glória a Deus! Sabe que Deus está dizendo para alguém? Será que você não observou?
que depois que você entrou dentro dessa tempestade, depois que você desviou o caminho, você caiu no meio de um grande problema? Tem gente que está insistindo em fugir de Deus, mesmo sabendo que está só sofrendo. Tem gente que está tão decidido a ir embora, a se desviar, a afastar-se, a mudar a rota, que mesmo sofrendo, prefere manter-se na decisão tomada só para satisfazer a vaidade do seu coração. Está vendo que está sofrendo? Está vendo que está chorando? Está vendo que está com problema? Está vendo que está com situação? E sabe a resposta: desviou a rota de Deus. Existem 2 níveis de tempestade na Bíblia. Eu estou correndo para encerrar. Eu tenho direito de encerrar 3 vezes. Essa é a primeira. Vai contando comigo para todo mundo depois não dizer que não, o pastor mentiu. Eu disse eu encerrar e não encerrou. É 3 que eu tenho direito de encerrar. Mas escute isso aqui. Existem 2 níveis de tempestade na Bíblia. A primeira tempestade é a tempestade que Deus leva. Lembra de Marcos 4? Lembra de Marcos 6? Jesus está na tempestade com os discípulos. E sabe qual é a tempestade? É a tempestade que tira deles a esperança de sobrevivência. E sabe o que eu acho mais interessante, pastora Wanda? É que essa tempestade veio depois da multiplicação do pães e peixes. Não, isso aqui é para mexer com a cabeça do crente. Isso aqui é para mexer com a cabeça de todo mundo. Como é que eu estou nesse exato momento ajudando a multiplicar pães e peixe para alimentar uma multidão, e daqui a algumas horas Deus vai me colocar no meio de uma grande tempestade? Isso aqui é loucura, irmãos. Isso aqui é coisa que mexe com a cabeça da gente, sim ou não? Imagine agora, eu estou aqui pregando, você está recebendo, Deus está falando contigo por intermédio da minha vida, você está dando glória a Deus, aleluia. Aí eu saio daqui e Deus me coloca no meio do vento, Deus me coloca no meio de uma tempestade. É no mínimo para mim questionar: mas agora há pouco eu estava pregando, agora há pouco eu estava servindo, agora há pouco eu estava servindo com as crianças, eu estava servindo no estacionamento, eu estava servindo na nave da igreja. Por que eu estou passando por esse vento? Pastor, eu estou na semana profética e o vento está soprando. Pastor, eu sou fiel no dízimo. Pastor, eu sou fiel na oferta. Pastor, eu estou presente em todos os cultos e a tempestade está soprando. Porque existem 2 níveis de tempestade. A primeira tempestade é a tempestade que Deus leva. E deixa eu te dizer uma coisa: a tempestade que Deus leva é a tempestade que Deus cuida. A tempestade que Deus leva é a tempestade que Ele se responsabiliza. A tempestade que Deus leva é a tempestade que Ele provê e mantém. Eu estou pregando para algumas pessoas aqui que estão fazendo tudo certo, mas o vento está soprando, o problema está insistindo, mas eu trago uma mensagem nos meus lábios para quem tem mão para levantar: essa tempestade é Deus que está usando este recurso para te dar uma história extraordinária. Essa tempestade é Deus usando esta ferramenta para mudar a história do ano de 2026. Pegue na mão desta pessoa que está no seu lado, porque eu estou sentindo graça para pregar, eu estou sentindo autoridade na minha alma nesta noite. Pegue na mão dela e chacoalhe ela até ela dizer glória a Deus. Diga: é normal. Diga: é comum. Está fazendo tudo certo e cair no meio de uma grande tempestade. Diga: é normal. Diga: é comum. Está servindo a Deus e cair na tempestade. Diga: esta tempestade é uma ferramenta que Deus está usando para te dar uma história extraordinária. Essa tempestade não vai te matar, essa tempestade não vai acabar com a tua casa, essa tempestade vai fazer você testemunhar a bondade de Deus. Tem alguém que crê nesta palavra? Tem gente aqui que está dizendo: pastor, eu estou fazendo tudo certo e estou no meio do vento. Tem gente que está aqui dizendo: pastor, eu estou fazendo tudo certo e estou no meio do problema. Está dizendo: calma, eu estou no controle do teu vento, eu estou no controle dessa tempestade, eu estou no controle da tua dor. Eu imagino o dia seguinte, os discípulos caminhando pelas aldeias e dizendo: a gente estava no meio da tempestade ontem,
Achávamos que ia morrer, achávamos que não teria jeito, mas ele se levantou no meio da tempestade. Não, eu preciso de alguém para atender isso aqui. Ele se levantou no meio da tempestade e liberou uma palavra: vento e mar, calma-te. E a tempestade obedeceu. O vento obedeceu. E aqui eu aprendo uma lição extraordinária na tempestade que Deus me leva. Qual? A tempestade passa, a história fica. Não, peraí. Eu preciso de pelo menos 20 crentes para pegar isso aqui. Vocês perceberam? A tempestade passou e a história ficou. A tempestade passou e a história permaneceu. Sabe que Deus está dizendo para alguém aí? Se prepare, porque ainda nesse primeiro semestre de 2026, essa tempestade vai perder a força. Você vai subir neste altar e vai testemunhar o que Deus realizou. Oh, meu Deus do céu. Levante as suas duas mãos ao céu se você crê nesta palavra, e por 10 segundos encha esta casa de adoração. Na penúltima noite desta semana profética, na penúltima noite desta campanha, assim diz o Senhor: tem tempestade sendo acalmada, tem uma história nascendo. Ei, calma teu coração. Tem uma tempestade nascendo no meio do caos. Tem uma história nascendo no meio do caos. Tem uma história sendo gerada. Você não está só no meio desta tempestade. Você não está só no meio desta turbulência. Deus não te colocou aí para você morrer. Deus colocou aí para te dar uma história que será contada. Eu vou repetir até alguém entender. Deus não te colocou nesta tempestade para você morrer. Deus te colocou nesta tempestade para você testemunhar o que Ele vai fazer no meio dela. Tem uma história nascendo. Me manda pregar o Senhor. Se prepare para ser surpreendido. O mês de fevereiro será um mês de chave virada. Ai, eu estou sentindo Deus aqui. Eu preciso de alguém para levantar a mão. Eu preciso de alguém para receber esta palavra. A tempestade vai passar. Você vai cantar. Levante as suas duas mãos se você está entendendo esta palavra. Levante as duas mãos se você está entendendo esta palavra. Eu te convido a abrir a boca por 10 segundos. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Enquanto você abre a boca, Ele está liberando uma palavra para o teu vento. Enquanto você abre a boca, Ele está indo em cima dessas águas resolver esta tempestade. Se você crê nesta palavra, pula desta cadeira, dá um grito de glória. Ele está. Levanta do teu lugar, dá um grito de aleluia. Segura. O primeiro nível de tempestade é a tempestade que Deus leva. Mas nós temos o segundo nível. Qual é o segundo nível, pastor? É a tempestade que minhas decisões me levam. A tempestade de Jonas é diferente dos discípulos. Porque
Porque a tempestade dos discípulos quem levou foi Deus. E a tempestade de Jonas foi ele mesmo que foi para ela. Porque existem tempestades que não é Deus, são as minhas escolhas. Eu vim só fazer esse paralelo entre essas duas tempestades. Tem tempestade que é Deus provando, e outras que são as suas decisões que provocaram. E a tempestade que Deus leva, Ele cuida. A tempestade que Deus leva, pastor Fábio, não tem prejuízo. Olha no texto. Olha no texto. Eles não perderam nada. Eu repito, eles não perderam nada, não teve prejuízo. Eles não perderam nada. Você está entendendo? Ele está dizendo, você não vai perder nada. A tempestade que Deus leva, Ele garante. Só que a tempestade que a tua decisão te leva, ela causa muitos prejuízos. A prova disso é que a tempestade que Jonas estava, teve prejuízo para o dono do barco. E Deus te trouxe aqui para te dizer, será que você não está percebendo que a tua decisão está te causando prejuízos? Nós temos que aprender uma lição com Jonas para orarmos agora. Ninguém entra numa tempestade só. Se você estiver do lado da sua família, do seu esposo, de alguém, do seu filho, fala isso para a pessoa, diga, ninguém entra numa tempestade só. Jonas entrou num barco com a decisão errada, mas ele não passou pela tempestade só, porque dentro desse barco tem tripulantes, passageiros e cargas que vão passar pela mesma tempestade, só pelo fato de estarem divididos o mesmo ambiente com o causador do problema. Sabe o que Deus está te dizendo para ti? Será que você não está percebendo que a tua decisão não te afetou só a você, mas a tua decisão colocou a tua casa inteira no meio do vento? Eu conheço mulheres que estão sofrendo porque o marido escolheu errado, mas também conheço maridos sofrendo porque as esposas escolheram errado. O pior disso é que tem filhos sofrendo porque os pais escolheram errado. E Deus te trouxe aqui para te dizer, Jonas, será que você não está percebendo que a tua escolha está prejudicando gente inocente? A mensagem desta noite é uma mensagem de posicionamento. Para sair desta tempestade é só voltar para a rota de Deus. Para cessar este problema é só entrar na rota de Deus novamente. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Será que você não está percebendo que depois que você desviou a rota, tudo mudou? Tua casa não foi feliz como era, tua família não foi mais feliz como era, porque existem rotas que tiram, que sugam de nós a alegria de viver. Mas Deus está dando oportunidade para alguém aqui nesta noite. Você não está só dentro desse barco. Eu sempre conto isso, que uma vez eu acordei, sentei na mesa para tomar café com a minha esposa, e eu disse para a Lorena, eu estou muito cansado, eu tenho viajado muito, isso tem mexido comigo, mexido no meu humor, madrugada acordada, lugar desconfortável, está tudo bem, faz parte. E eu olhei para ela e disse, chega, eu vou parar, vou fazer outra coisa, cuidar da gente, cuidar do negócio, fazer alguma coisa. A Lorena olhou para mim e disse, cuidado, eu estou no mesmo barco contigo, e se tu sofrer eu vou sofrer também. Cuidado, porque se tu escolher errado, se tu ficar sem dormir, eu vou ficar sem dormir também. E é isso que Deus está dizendo para alguém, você não está só dentro desse barco, tem gente que te ama dentro dele, e você está colocando em paz, você está tirando a paz de gente que está contigo só para satisfazer a vaidade do coração, de fugir daquilo que Deus tem preparado para você. Jonas, ele pega um travesseiro e vai dormir.
Pastor, se eu tenho um problema com quem dorme na tempestade? Não. Eu tenho um problema com quem dorme e deixa o problema para os outros. Porque se você observar, Jonas dormiu, mas o dono do barco não dormiu. Ele está perdendo, tendo prejuízo. Porque tem gente que é igual Jonas, não tem problema nenhum em tirar a tua paz por causa de uma decisão dele. Eu repito para mim orar e encerrar. Tem gente que tem um perfil de Jonas. Ele não tem problema em te dar prejuízo, tirar a tua paz, mexer com o teu emocional. Jonas dorme enquanto outros perdem, e ele sabe que a causa do problema é ele. Mas tem gente, pastora, que não está nem um pouco preocupado se a escolha dele te afetou em alguma área da tua vida. Tem gente que não está nem um pouco... Escuta aqui para me encerrar, porque eu quero ser profeta de Deus para a tua vida. Tem gente que é igual o Jonas, não está nem um pouco preocupado se a decisão dele tirou tua noite de sono, fez você entrar num quadro depressivo, de ansiedade extrema. Eles causaram a tempestade e dormiram em paz. Eles causaram a tempestade e levaram a vida como se nada tivesse acontecendo. Mas Deus viu você madrugadas e mais madrugadas acordado, buscando resposta. Eu estou pregando para duas classes aqui nesta noite. A primeira classe é Jonas, a segunda classe é dono de barco. Entraram no teu barco, tiraram a paz da tua embarcação, tiraram a paz da tua família, te deram prejuízos psicológicos, prejuízo financeiro, prejuízos morais. Deus está dizendo para alguém que Ele viu o que fizeram contigo, Ele viu a injustiça que você sofreu, Ele viu Jonas dormindo, mas Ele estava acordado, contemplando a tua dor, e me manda pregar o Senhor. Eu estou me levantando como justiça pela vida de pessoas aqui nesta noite. Essa história não vai terminar assim. Prega na mão de alguém, diga: essa história não vai terminar assim. Diga: essa história não vai terminar assim. Diga: Deus viu que te colocaram no meio do vento. Diga: Deus viu que colocaram a tua vida, a tua moralidade em xeque. Eles dormiram, mas Deus estava acordado, contemplando a madrugada de desespero. Mas Deus me manda pregar. Ele está se levantando em favor do teu barco nesta noite. Se fosse por Jonas, eles não teriam perdido só a carga. Se fosse por Jonas, eles tinham perdido a carga, o barco e a vida. Eu repito, se fosse por Jonas, não teria perdido só a cargas, teriam perdido a carga, o barco e a vida no meio de uma tempestade. Mas glória a Deus que Ele é justo, glória a Deus que Ele mostra coisas ocultas, glória a Deus que Ele revela coisas escondidas. Deus está dizendo para alguém: eu não vou te deixar enganada, enganado. Eu não vou deixar você perder tudo. Eu estou me levantando para trazer uma revelação de quem está causando aquele problema. Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado. Eu preciso orar pela tua vida. Diga: Deus está se levantando em favor do teu barco nesta noite. Não diga isso. Diga: Deus está se levantando em favor do teu barco nesta noite. Diga: Deus está se levantando em favor da tua casa nesta noite. Deus está se levantando. Deus viu você sendo prejudicado, tentando ajudar. Deus viu você sendo prejudicado, estendendo a mão. Entraram no teu barco, aproveitaram o acesso que você deu, tiraram a tua paz, mexeram na tua conduta. Mas Deus está dizendo: eu estou me levantando em favor da tua vida nesta noite. Você pode ter tido alguns prejuízos, mas vai sair intacto desta tempestade. Vai sair intacto desta tempestade. Vai sair intacto desta tempestade. Não solte a mão desta pessoa, os céus. Não solte a mão dela. Não solte. Diga: Deus está se levantando em favor da tua vida nesta noite. Diga: Deus está se levantando em favor da tua vida nesta noite. Dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir.
batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: eu não entendo como foi que eu venci. Pegue na mão dessa pessoa e diga isso pra ela, diga. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer: lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Diga isso. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Lembra, lembra, lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair. Diga isso, era a mão de Deus. Diga isso, era a mão de Deus. Vamos, vamos, vamos. Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Quantas lágrimas! Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amor, mas hoje eu sei que esse deserto vai. Levante as suas mãos, vamos declarar isso. Diga: te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder. Levante as suas mãos e declare: te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amor, mas hoje eu sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Vem cá, pastor. O meu retorno. Eu estou pregando para duas classes de pessoas aqui nesta noite. Para os Jonas que causaram a tempestade, e para donos de barcos que levaram prejuízo.
Eu estou pregando para pessoas aqui, porque o dono do barco só queria levar, só queria transportar, só queria ajudar. Sofreu prejuízo tentando ajudar alguém. E eu estou pregando para pessoas aqui que foram prejudicados tentando ajudar. Eu estou pregando para pessoas aqui que mancharam a tua imagem, você tentando ser útil. Mas sabe por que você está aqui? Porque você serve um Deus justo. Você serve um Deus justo, um Deus justo. Nós precisamos orar por você nesta noite. Eu quero orar por a sua vida, pastor. Essa mensagem falou comigo em algum momento dela. Eu quero aqui na frente, eu quero orar por você. O meu horário está extrapolado, depois eu converso com o pastor Fábio. Mas eu quero aqui na frente só pessoas que em algum momento esta mensagem falou com você. Sai do teu lugar e corre aqui na frente agora. Porque Deus está resolvendo esta situação nesta noite. Deus está intervindo no meio deste problema. Deus está intervindo no meio deste caos. Você não vai perder tudo. Já perdeu algumas coisas, já teve alguns prejuízos, mas Deus está se levantando para resolver esta Deus está se levantando para dar um fim, para dar um ponto final nesta situação. Quantas lágrimas, quantas lágrimas, quantas lágrimas, quantas lágrimas, quantas lágrimas, quantas lágrimas. Deus não vai deixar você perder tudo por causa de um mal intencionado. Deus não vai deixar você perder tudo por causa de alguém que você deu acesso, tentou ajudar, mas te prejudicou. Mas Deus está se levantando nesta noite para te dizer: eu estou fazendo uma limpeza no teu barco, eu estou fazendo uma limpeza na tua casa, eu estou tirando os causadores de tempestade, eu estou tirando os causadores do caos. Receba a graça de Deus descendo. Receba o cuidado de Deus sobre a tua vida descendo nesta noite. Receba o cuidado de Deus com a tua casa, com a tua família. Receba o cuidado de Deus, o cuidado de Deus. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Pastor Fábio, ministre sobre esse povo. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: eu não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história. Quantas lágrimas, quantas lágrimas. Me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair? Mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Lembra, lembra, lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar. Diga lembra, lembra, lembra.
você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus, era a mão de Deus, me fazendo caminhar, me fazendo prosseguir, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às lutas, Ele me fez caminhar, caminhar, sempre foi, e era a mão de Deus, e vai ser sempre assim. Glória a Deus. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim na sua vida. Ele te sustenta, Ele cuida de você. Oh, meu Deus. Ele te sustentou, Ele vai continuar te sustentando. Ele está aqui, Ele está segurando na sua mão. Se levante, se levante, se levante. Ele te sustenta, Ele cuida de você, Ele segura você. Ele está segurando, você não vai cair, você não vai desistir. Levante sua mão e adore a Ele, diga: Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. De Deus, e ela vai continuar sobre a sua vida, te sustentando, curando você, libertando você, abençoando a tua vida. Tem alguém aqui, não sai do seu lugar, nós já vamos encerrar. Tem alguém aqui que gostaria de entregar sua vida para Jesus hoje à noite? Você ainda não fez a oração de entrega, você conhece Jesus, mas você ainda não decidiu entregar sua vida para Ele. Tem alguém aqui que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Um sinal com a tua mão, quero orar por você. Quero orar por você. Tem alguém? Não, não temos ninguém. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Tem aqui, tem aqui. Amém, amém. Tem aqui, querida. Glória a Deus. Parabéns pela sua decisão, viu? A decisão mais importante da sua vida. E na medida que você abre o seu coração, Jesus entra. Ele entra e Ele faz morada em você. Ele te limpa, Ele te coloca em pé de novo. Diga assim junto comigo: Senhor Jesus, hoje à noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Perdoa os meus pecados. Limpa-me completamente. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. A partir de agora, eu recebo vida eterna, eu recebo salvação, uma nova vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor.